turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática com a professora Kátia Xavier. Espero que todos estejam bem e já temos aqui no chat para acompanhar a presença de todos vocês que participam ao vivo aqui conosco. Professora Keise Marinho, seja muito bem-vinda, professora Keise. Olá, professora Kátia. Olá, estudantes, como vocês estão? Estou aqui aguardando a participação de todo mundo, tá? Temos também aqui no cantinho da tela, tornando nossa aula mais inclusiva, a presença de Karen, nossa intérprete de Libras. Seja bem-vinda, Karen. E aí, estudantes, vocês resolveram o probleminha, desafio que eu deixei? Lembra, né, que agora todos os dias eu começo resgatando sempre o desafio que eu deixo na aula anterior. Será que vocês responderam? Vamos acompanhar o resultado desse probleminha? A gente estava falando aí, né, de multiplicação. Então, eu deixei como desafio esse problema. Sabendo que o álbum de figurinhas de Pedro tem 8 páginas e que ele colocou 6 figurinhas em cada uma das páginas, quantas figurinhas tem o álbum de Pedro? Então, vocês precisavam aí pensar um pouquinho. Se o álbum tem 8 páginas e em cada página tem 6 figurinhas, qual o total de figurinhas? Fica fácil, né? Você poderia fazer um desenho, ou aí fazer uma adição para resolver, ou uma multiplicação que torna aí mais rápido, né, a continha. Então, se tem 6 figuras em 8 páginas, o total vai ser quanto aí? 48 figurinhas. Vocês conseguiram acertar? Espero que sim. Quem acompanhou lá no YouTube, parabéns para vocês que responderam, tá certo? O que é que vamos explorar na aula de hoje? A unidade temática, números. O que é que a gente vai ver sobre números exatamente? Divisão. A gente já viu multiplicação e agora a gente vai ver a divisão, que é o inverso, né, da multiplicação. Uma é o inverso da outra. Então, quando a gente está estudando multiplicação, a gente também está estudando ali para fazer a continha, né, e saber o resultado, a gente pode fazer o inverso para tirar a prova. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com divisão. Para isso, eu trouxe alguns bombons aqui, bem gostosos. E quero dividir com meus amigos aqui no estúdio, tá? Inclusive com a professora Keise também. Já tá todo mundo ali, eu quero. Então, assim, eu trouxe alguns bombons, né? Eu tenho 20 bombons aqui. Olha só o que o probleminha diz. Tenho 20 bombons para dividir com os amigos aqui do estúdio. Eu vou entregar 5 bombons para cada. Olha que maravilha. Quantos amigos receberão os bombons? Então, eu tenho 20 bombons. Eu ainda não disse a quantidade de pessoas que irão receber. Mas eu sei a quantidade de bombons que eu vou dar para cada um. Então, eu vou dar 5 bombons para cada um. Se eu tenho 20 e vou dar 5 bombons para cada um, quantas pessoas vão receber esses bombons? Então, eu vou fazer aqui, uma divisão enquanto medida. Olha só, eu vou formar grupinhos de 5, Então, tá aqui. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. E aí, vocês conseguiram perceber o que foi que eu fiz? Eu tinha 20 bombons, formei grupos de 5 para poder entregar para os colegas aqui do estúdio. Eles já estão tudo ali, levantando a mão, eu quero. Calminha que já eu entrego. Quantas pessoas vão poder receber os bombons? Vocês já conseguem identificar aí o resultado? Exatamente. 4 pessoas, porque eu tinha 20 bombons, formei grupos de 5, que cada um vai receber 5. Observem que nessa divisão não sobrou, né, resto. Não sobrou nenhum bombom aqui. Todos têm a mesma quantidade. Então, eu tenho aqui uma divisão exata. Eu tinha 20, dividi aqui, em 5, fiz 4 grupinhos, né? Obtendo aqui como resultado dos 20, a gente tem aqui 4 grupos de 5.
Então, na divisão, eu peguei 20 e dividi por 5. Se eu fizer o contrário, né, pegar aqui, ó, 4, que for a quantidade de grupos, e multiplicar por 5, eu tenho o resultado 20. Por isso que uma é o inverso da outra. Será que vocês chegaram a esse resultado? Entenderam quando uma divisão ela é exata, quando não tem resto, né? Todos têm aqui a mesma quantidade de bombons. Então, quando vocês estiverem trabalhando divisão, vai ter momentos que vai ter resto, que o resto aí vai ser diferente de 0. Então, a gente tem uma divisão não exata. E aqui a gente vai trabalhar alguns probleminhas envolvendo isso. Professora Casey, como é que está aí a participação das crianças? Cadê Samara, Lázaro, Nuala? As crianças que sempre participam aqui das nossas aulas. Isso mesmo, professora Kátia. Estou aqui esperando, viu? Estão pensando nas respostas aqui para te dar, mas estão assistindo. Isso. Então, depois que eu fiz a divisão aqui, né, no concreto, na mesa, como é que a gente resolve essa divisão com o cálculo? A gente tinha 20, dividiu aí 5, né? Fizemos 5 grupinhos. E qual é o resultado? Se eu tinha 20 e queria dar 5 bombons para cada, o sinal da divisão, a gente tem esse sinal aqui, vocês conhecem, é o sinal que representa aí a divisão. E como resultado, a gente tem o 4. Só que, quando a gente está falando de divisão, a gente pode pensar quantas vezes o 5 cabe no 20. Então, se você contar de 5 em 5 até chegar em 20, você vai saber quantas vezes o 5 cabe no 20. E aí você chega ao resultado. Se você contar de 5 em 5, como está aqui na mesa, ó, 5, 10, 15, 20. Eu contei 4 vezes o 5. Isso quer dizer que o 5 cabe aí 4 vezes dentro do 20. E você chega como resultado 4. Eu ainda trouxe aqui a tabuada, né, do 4, não, do 5. A tabuada do 5 porque a gente está pegando 20 dividido por 5, ok? Vamos agora para mais alguns problemas que eu vou contar com a participação de vocês aí no chat. E quem nos assistir pelo YouTube participa também colocando a resposta. Nuala tá aqui super atenta, viu? Nuala já chegou. Muito bem, Nuala. Vamos lá. Quero ver você respondendo esse desafio aí. Vamos lá. Esther é doceira. Ela fez 24 cupcakes e quer embalar em caixas com 4 unidades. Quantas caixas ela irá precisar? Então, Esther, ela tem 24 cupcakes e quer embalar em caixas com 4 unidades cada uma. Quantas caixas ela irá precisar? Eu tenho aí a quantidade de cupcakes, eu tenho a quantidade aí que cabe dentro de uma caixa, que são 4. Quantas caixas eu vou precisar? O que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar esse 24, dividir aí pela quantidade que cabe na caixa, né, que é o 4, e vou chegar a um resultado. Fazendo essa divisão, como é que a gente pode pensar? Quantas vezes o 4 cabe no 24? Então, já tem resposta aí, professora Casey? Já tem resposta, Conta professora. aí pra gente. Olha, Isabela está dizendo assim, eu acho que é 6. Será? Olha aí, Isabela chegou. Seja bem-vinda, Isabela. Quantas vezes o 4 cabe aí no 24? Então, você pode contar de 4 em 4. 4, 8, 12, 16. Estou contando aqui, ó, de 4 em 4. Já aprenderam a contar de 4 em 4? 16 mais 4, 20. 20 mais 4, 24. Então, eu contei aqui 6 vezes. O 4 cabe dentro do 24 aí 6 vezes. Então, eu já achei aqui o meu resultado. Parabéns, Isabela. Você acertou. Nuala muito bem. Também, viu? E Nuala também. Maravilha. Vamos para mais um desafio. Observaram que também esse resultado, nessa divisão, foi exata, não teve resto. Eu vou trazer também outra forma de responder, utilizando outra forma aqui. Vejam só. Vamos para esse exemplo.
Lázaro, cadê Lázaro? Tá por aí? Contemplei Lázaro nesse probleminha. Lázaro tem 17 figurinhas repetidas para dividir igualmente entre 3 amigos. Com quantas figurinhas cada um vai ficar? Ele tem 17 figurinhas e vai dividir entre os 3 amigos. Com quantas figurinhas cada um vai ficar? Para isso, eu trouxe aqui a forma também de resolver, né, utilizando aí o algoritmo da divisão, onde a gente tem o dividir no divisor e o quociente, ok? Então, vamos lá. A gente tem 17 para dividir para 3. Por isso que eu digo que a gente precisa também aí da multiplicação. Qual é o número que multiplicado por 3 vai ser 17 ou próximo de 17? Vocês sabem aí? Sabem me dizer? Contem para mim. Quantas vezes o 3 cabe no 17? Se você contar de 3 em 3 até chegar no 17. Quantas vezes? Então, para quem pensou aí no 5, exatamente o 5 vezes 3 é 15. E 15, aí agora a gente vai fazer, né, 15 para 17. Vocês já fizeram a continha de divisão dessa forma? 15 para 17, aí é o que falta. Então, eu vou ter o resto, 2. É uma divisão, ó, diferente de 0. Então, é uma divisão com resto. Cada criança vai receber 5 figurinhas e vão sobrar 2. Por quê? Se eu der essas 2 para alguma criança, elas vão ficar com a quantidade maior que os demais. Então, para na divisão, né, ser exata, cada um recebe 5 e sobram 2. Então, aí essa divisão teve um resto. Conseguiram entender? As meninas aí, como é que estão respondendo? Estão bem atentas à aula, viu? Isso mesmo. Então, vamos lá. Qual é a forma que você consegue e acha melhor de trabalhar a divisão? É com o símbolo que eu coloquei lá ou fazendo aí o algoritmo dessa forma? Tem essas possibilidades. Você também pode ter outra possibilidade também. E para encerrar a nossa aula, viu? Eu vou trazer aqui outro probleminha e quero ver vocês respondendo aí no chat. Será que no Alan, Isabela, quem é que vai responder primeiro no chat? Eu vou dar um tempo para ver vocês também respondendo, viu? Quero ver quem vai responder esse desafio final. Lucas tem 25 bolas de gude e quer formar pacotes com 5 bolas para entregar aos seus amigos. Quantos amigos irão receber as bolas? Então, o problema está trazendo a quantidade de bolas de gude e também está trazendo quantas bolas ele vai entregar para cada um. Quantos amigos vão receber essas bolas? Como é que vocês resolvem essa situação, problema? Contem aí para mim, como é que vai resolver essa situação? Você tem 25 bolas e vai formar pacotes com 5 bolas. Como é que você faz essa continha? Como é que você resolve? Conta aí no chat. Isabela já respondeu, professora. Isabela disse o quê? Isabela disse que 5. 5 amigos receberão. Isabela, como foi que você pensou para chegar a esse resultado 5? Conta pra gente. Quem tá mais aí no Ala, é? No Ala. No Ala é Isabela. Então, conta aí pra gente. Como foi que você pensou para chegar ao resultado 5? Você precisou fazer o quê? Ela está dizendo aqui que contou. Eu contei. Contou quantas vezes o 5 cabe aí no 25? Foi dessa forma, você foi contando de 5 em 5 até chegar no 25 e aí descobriu 5 como resultado? Ou você já pegou o 25 e saiu dividindo para 5? Você poderia ter dividido um para cada um, né? E sair dividindo, distribuindo até esgotar as 25 bolas. Também seria uma outra possibilidade. Mas esse resultado eu só vou trazer na próxima aula, tá certo? Quero mandar um beijo e um abraço para todos que estão nos acompanhando aí. A aula está chegando ao fim. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até amanhã.